palavra de Deus diz: esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus. Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um Espírito em nós que o Senhor anseia de forma intensa, mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida neste momento. Pedimos ao Senhor que a graça do Teu Espírito venha sobre nós agora, para que a nossa mente seja trazida cativa a Ti mesmo, os nossos corações sejam trazidos a Ti para ouvirmos a Tua voz, e assim sejamos, ó Pai, edificados para o louvor do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, Senhor da vida. Amém. Nós temos examinado esse texto já há algum tempo, sob uma instrução muito importante que Tiago tem feito. Apenas recapitulando, Tiago escreve num contexto em que a igreja vive um momento muito difícil. Diante da perseguição que havia sido levantada sobre a igreja de Jerusalém, os irmãos tinham três opções: ficar em Jerusalém e negar sua fé, ficar em Jerusalém e morrer com a sua família, ou então deixar tudo para trás, fugir de Jerusalém para preservar a vida e a família e também preservar a fé. Aqueles irmãos decidiram pela terceira opção. A fé deles era muito importante, a sua família era muito importante, mas o que eles tinham não era importante, eram coisas passageiras. Então eles optaram por abandonar tudo. É o que Tiago chama no versículo 1 do capítulo 1 de diáspora. Eles são dispersos naquela perseguição contra os cristãos. Deixamos tudo para trás, vamos recomeçar. Só que, como nós sabemos, às vezes essas decisões tomadas num momento de euforia, ainda que verdadeiras e até edificantes, passado o momento de euforia, quando cai a realidade do que aconteceu, vem a angústia. Você diz: puxa vida, quanto tempo a gente levou para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa, e a gente teve que deixar tudo para trás. Ok, aleluia, porque fizemos isso por causa de Jesus, mas é difícil. Então algumas pressões começam a vir. E o livro todo de Tiago, então, é instruindo sobre essas pressões. E quando nós começamos a examinar a partir do versículo 4, do capítulo 4, Tiago começou a tratar de uma outra pressão muito interessante: o problema do mundanismo. Porque o mundo impõe sobre nós uma pressão muito grande sobre o nosso relacionamento com Deus. O mundo começa a nos dizer que talvez seja muito melhor estar lá fora. Ele cria a ilusão de que viver aquela realidade que está lá fora, carregada de pecados, mas também carregada de prazeres, parece que é muito mais interessante. E aí de repente a gente começa a ver pessoas que realmente amam o mundo,
Nós vimos no sermão introdutório do desafio espiritual nosso de 2014, que Paulo diz que uma das coisas que nos acorrenta e nos mantém mortos no pecado é o mundo. Só que muitos crentes em Jesus, ainda que libertos do mundo, ainda sentem atração por esse mundo. E Tiago começa a tratar disso, para que a fé não resvale, para que ela não esfrie. E então nós vimos algumas considerações que ele fez, e ele começa de uma forma muito dura. Nessa tradução que eu estou usando, eles traduzem literalmente a expressão grega, esposas infiéis, para se referir à igreja, porque Tiago está usando uma linguagem profética, em que Israel é a esposa, e agora ele diz a igreja é a esposa, e essa esposa está sendo infiel para com seu marido. E qual é o grande problema? É porque nós achamos que é possível alguma compatibilidade da nossa fé com o mundo que está lá fora. Nós já meditamos sobre isso, para entender uma coisa bem simples: é impossível. Porque o mundo que está lá fora não foi criado para nós. Esse mundo não foi criado para o nosso prazer. Esse mundo foi criado para revelar a glória de Deus. E quando esse mundo começa a agir contra a glória de Deus, excitando o pecado na nossa vida, então a ira de Deus recai sobre o mundo. Então ele diz: quem quer ser amigo desse mundo, que se rebela contra o seu Criador, se torna também inimigo de Deus. Então não tem acordo. Tiago vai trabalhar essa questão e vai dizer: onde é que está o nosso problema? No nosso coração. Porque o nosso coração, quando ele ama o mundo e começa a desejar o mundo, ele se mostra, na verdade, soberbo. Ou como diz essa tradução, arrogante. Porque eu começo a achar que esse mundo existe para me satisfazer. Qual é o problema então de eu querer o que o mundo me oferece? Eu começo a achar que não há nenhum problema nisso. E eu não percebo então essa soberba. Porque eu começo a achar que Deus criou o mundo para me entregar. E a gente ouve pregações sobre isso. Olha que coisa linda, Deus fez um mundo para o homem. Por isso no sexto dia Deus colocou o homem no jardim. Não, Deus não colocou o homem no sexto dia no jardim para dizer: o mundo é seu. Ele coloca o homem no sexto dia no jardim para dizer: vá trabalhar e cuidar do jardim. Cuide do jardim. Para quê? Para que o jardim continuasse revelando a glória de Deus. Mas a nossa soberba diz: não, esse jardim é para mim. Então Tiago começa a trabalhar essa arrogância que está no nosso coração. E então a partir do versículo 7 ele começa a tratar como nós vamos quebrar essa arrogância, para que a palavra de Deus seja cumprida quando ela diz que Deus dá graça aos humildes. Nenhum de nós conseguirá vencer o problema do mundo a menos que haja humildade no nosso coração. A questão é: o que é essa humildade? Tiago começa a trabalhar isso. Humildade se revela primeiro na nossa submissão a Deus, em que eu trago o meu coração ao Senhor, a despeito do que eu queira, a despeito do que eu sinto, eu trago a Deus e digo: Senhor, apesar de estar sentindo isso, apesar de estar querendo isso, eu submeto a Ti o que eu quero. É isso que nós não fazemos. Nós já meditamos sobre essa primeira questão. Versículo 8, Tiago coloca a segunda questão: aproximem-se de Deus. Porque eu posso submeter a Deus minha vontade, mas isso não quer dizer que eu me aproximei de Deus. Eu apenas submeto, mas contrariado. Tá bom, é porque Ele quer, mas eu estou contrariado. Eu até faço porque Ele é Deus, é Ele que manda, então eu vou fazer. Mas meu coração está distante de Deus. Então o Tiago diz: não adianta apenas submeter o coração, você tem que se aproximar do Senhor. E você tem que entender que não é Deus que está distante de você. Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Nós é que nos distanciamos desse relacionamento. Por quê? Porque nós almejamos para nós aquilo que é de Deus. Nós almejamos o mundo em vez de almejarmos Deus. Nós queremos uma proximidade com o mundo criado e não com o Criador. Então ele diz: aproximem-se.
Porque não vai adiantar nada apenas submeter. Você vai ser apenas uma pessoa frustrada. Você obedece, mas não encontra prazer nisso. Eu mencionei a vocês quando fui falar uma vez no encontro de jovens em Telêmaco, Borba, lá no Paraná, antes do acampamento. Fui visitar uma família e a moça disse assim: ó, pastor, lá em casa não tem televisão, porque minha família é da igreja do véu lá, da congregação cristã, e lá não pode ter televisão, isso é pecado, então lá o senhor não vai ver a televisão. Mas deixa eu lhe contar, no quarto dos meus pais, escondido dentro do guarda-roupa, tem uma televisão. Então quando o ancião vai lá, está tudo lindo e maravilhoso, não tem televisão, os irmãos estão em comunhão com a igreja. Quando o ancião sai, eles vão para o quarto, fecham a porta, abrem o guarda-roupa e assistem a televisão. Você entende o que é submeter e não aproximar? Supondo que isso fosse realmente o que a Bíblia exige, isso não é verdade, isso são tradições humanas, mas supondo que fosse isso, eles submeteram, mas eles não querem se aproximar. E isso acaba gerando a hipocrisia na vida da gente. O Tiago colocou uma terceira coisa que nós meditamos da última vez, passamos o nosso último estudo olhando o que ele diz no versículo, a conclusão do versículo 8: limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que são de mente dividida, gemam, lamentem-se e solucem, que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Quando que eu vou realmente me tornar uma pessoa humilde? Não é apenas quando eu me submeto a Deus, quando eu apenas me aproximo de Deus, mas quando diante de Deus eu tenho a noção exata de quem eu sou, e isso me traz arrependimento diante do Senhor. Por isso a expressão que Tiago usa, de novo uma linguagem que os profetas do Antigo Testamento usavam para se referir ao arrependimento, eles dizem: gemam, lamentem-se e solucem. Haja pranto na vida de vocês. Ele está chamando a um entendimento da seriedade do pecado que opera no nosso coração. É por isso que eu não entendo o pessoal que vai ao culto. Culto é uma oferta que fazemos ao Senhor. Culto não é lugar para ninguém se alegrar. Se ofertamos ao Deus Santo, o movimento litúrgico que a igreja cristã sempre entendeu em todos os tempos e em todas as tradições cristãs é: se eu chego para contemplar Deus na sua santidade, é inevitável que eu perceba a desgraça de ser humano que eu sou. É por isso que todas as liturgias, quer seja uma liturgia católica, quer seja uma liturgia anglo-saxônica, quer seja uma liturgia oriental, quer seja uma liturgia protestante, estude as liturgias. Liturgia reformada, calvinista, luterana, anglicana, batista, anabatista, estudem as liturgias. Todas elas começam: contemplação de Deus, confissão de pecado. Por quê? Porque quem olha para o Deus Santo não tem como não enxergar a desgraça de si mesmo. Então eu não tenho como sair do culto dando risada no culto. Não tem como, você não está entendendo diante de quem você está. Isaías, todo lindo e poderoso, o santo intocável, 5 capítulos com o dedão apontado para os outros de Israel: seus pecadores, pecadores, pecadores. Capítulo 6 ele entra no templo e o Senhor se revela: Santo, Santo, Santo. Primeira palavra de Isaías: ai de mim. Se
você não está familiarizado com os ai proféticos do Antigo Testamento, significa maldito o homem que eu sou. E em seguida ele diz, porque eu sou pecador e habito no povo vários. Por isso o Tiago está dizendo, você está entendendo o que é quebrantamento, o que é ser humilde? Tenha uma noção exata de quem é você. Mas a referência de quem é você não é o outro pecador. Porque o outro pecador eu posso ser melhor do que ele. Tanto para mais quanto para menos. Eu posso ser mais pecador que ele ou menos pecador. Quando eu sou menos pecador, o problema é que eu acho que eu sou santo. Não, tenha a referência de quem é santo. Deus. Então você nunca vai conseguir enxergar que você é santo. E aí você vai entender o que o Tiago disse. A presença do Senhor é um convite para arrependimento. Aí nós percebemos a humildade do coração. Só para que não haja um mal entendido no que eu estou falando, principalmente para aqueles que nos assistem pela internet. Hoje eu estava fazendo um levantamento com o Ricardo sobre esse ministério da internet. Nós temos sido assistidos em mais de 39 países. Semanalmente. Tem um contadorzinho lá no blog da igreja que acompanha os acessos, de onde eles vêm, a frequência, semanalmente. 39 países têm acompanhado. E nós recebemos às vezes e-mail, então para quem não fique mal entendido, porque eles não acompanham tudo que a gente fala aqui, há espaço para a alegria nas celebrações, mas celebração não é a mesma coisa de culto. É essa a confusão que o pessoal está fazendo. Todo culto é um ato solene diante do Deus Santo, e toda celebração é uma festa de gratidão a Deus. São coisas distintas. Nas celebrações podemos bater palma, podemos nos alegrar, podemos até dançar em celebrações, mas em culto nunca. O culto é que me faz perceber a seriedade de quem eu sou. É interessante que Israel fazia isso direitinho, né? Você vê Israel quando ele está celebrando as festas dele, é festa. Mas quando eles vão para o templo, acabou a festa. Procura festa no templo em Israel para você ver se tem festa no templo. Não tem. Mas fora do templo tem festa. Apenas você pesquisar mais. Estude a festa lá de Esther, fugiu a palavra? Do Purim. É uma festa santa, mas não tem nada a ver com culto. Aí a igreja bagunça o coreto, ela não sabe distinguir isso, e ela não sabe o caminho dessa verdade do arrependimento. E aí a igreja, em vez de se tornar humilde para receber graça de Deus, ela se torna soberba para receber a ira de Deus. A última questão então que Tiago coloca sobre o problema do mundanismo, para que haja quebra no mundanismo em nós, para que nós apresentemos ao Senhor o nosso coração integralmente, e não um coração adúltero, desejoso do mundo, querendo o pecado do mundo. Ele diz: humilhem-se. Só falta isso agora. Se você entendeu, você submeteu o coração ao Senhor, você se aproximou do Senhor, você gemeu, lamentou e soluçou, ou seja, você se arrependeu. Só falta uma última coisa: humilhe-se. Porque há muitas pessoas que chegam arrependidas, mas voltam soberbos. Aquela coisa assim: eu já me arrependi. Você não pode falar mais nada. E a pessoa não percebe a soberba nisso. Humilhe-se. E o que é que significa isso logo de cara? Você não tem direito a nada. A humilhação significa que eu não tenho direito àquilo que eu acho que eu tenho.
quando alguém nos diz uma palavra agressiva, quando alguém nos diz algo que nos ofende, por que a gente se ofende? Porque a gente acha que tem o direito de ser respeitado. Não, irmãos, ainda que o respeito seja uma prática bíblica, isso não significa direito de, significa uma graça de Deus na nossa vida, ainda poder, as pessoas ainda verem algum respeito em pecadores como nós. Agora, se a pessoa não consegue ver esse respeito, por que eu exijo? Eu só posso fazer ao Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Quando ela diz, não pague o mal com o mal. Só tem um jeito de você não pagar mal com o mal: se humilhando. O cara me fez o mal, eu tenho que engolir e me humilhar e aceitar a humilhação. Há uma experiência muito rica que aconteceu com um dos membros aqui da nossa igreja, com o Marcos, que ele contou na época para a gente aqui, e que virou até uma espécie de slogan, um clichê da igreja, né? Eu tenho que ser humilhado. A gente ouve muito isso aqui na igreja, né? Eu tenho que ser humilhado. E como foi que surgiu essa história? Eu não sei quantos de vocês sabem. Na época, o missionário Enio trabalhava com o Marcos, e o Enio acabou fazendo alguma coisa errada, e o Marcos chegou com a cabeça quente. Quando soube, pegou, deu uma bronca no Enio, e o Enio ficou calado, apenas aceitou que ele tinha errado. Aí o Marcos foi para a sala dele. Quando ele chegou na sala dele, ele colocou a mão na cabeça e disse: Senhor, o que eu fiz? Por que eu tratei meu irmão assim? Ele começou a ficar com raiva dele mesmo por não ter contido a ira dele. Aí ele procurou o Enio para pedir perdão. Aí o Enio olhou para ele e disse: Oi, cara, tranquilo, não tenho nada contra você, está perdoado. Na verdade, você me fez foi um grande favor, porque todas as vezes que você age assim, eu sou humilhado, e a humilhação faz parte do meu crescimento. Eu tenho que ser humilhado. E aquilo foi um tapa na cara do Marcos, mas o Enio estava sendo sincero. A humilhação faz parte do nosso processo de crescimento. O negócio é que nós não queremos aceitar isso. E todas as vezes então que eu rejeito a humilhação, eu apenas alimento a soberba que o texto diz: Deus resiste aos soberbos. Não importa de onde vem a humilhação. Não importa se você está certo, né? Tinha aquela personagem da Zorra Total, né? Que ela falava demais, era uma coitada do marido que falava demais, né? Lembra dessa personagem? Cala a boca, né? Você fala demais! E era o quadro todinho só ela falando. Não era a Ofélia. A Ofélia era que confundia as coisas, era meio tapadinho. Aí ela tinha um clichê, um jargão muito interessante, que ela diz assim: eu falo porque eu estou coberta de razão. Exatamente que o nosso coração, quando a gente é humilhado, a gente está sempre cheio de razões. Não, até quando a gente está certo e Deus permite que sejamos humilhados, é para tratar a soberba do nosso coração. E aí Tiago está olhando e dizendo: ok, vocês querem tratar o problema do mundanismo na vida de vocês? Então aprendam a humilhação, porque na humilhação vocês vão entender que não tem direito a nada mesmo. Então por que você vai ficar olhando lá fora se você não tem direito a nada que está lá fora? Por que você vai querer o mundo que está lá fora se você não tem direito? Humilhe-se. Agora, ele coloca algo muito interessante, ele diz: humilhem-se perante o Senhor.
Qual é a ideia? Eu fui humilhado injustamente, mas eu trago ao Senhor a minha humilhação como gratidão pela oportunidade de revelar Deus na minha humilhação. Nós não fazemos isso. Cristo nos deu um exemplo muito prático disso na cruz do Calvário. Foi cuspido, açoitado, esbofeteado, chicoteado, xingado, vituperado, crucificado, e ele não abriu a sua boca, a não ser no momento final para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazer. É quando eu dou esse exemplo, eu digo: pastor, é Jesus, pastor. Não faça um negócio desse comigo, é Jesus. É um pecador miserável, uma pessoa da terra. Ô pecador desgraçado. Nós não temos que crescer a imagem de Cristo. A atitude dele não é exatamente o que deveria inspirar a nossa vida. Eu digo: bom, então vamos esquecer Jesus? Vamos olhar Estevão? Estevão não é Deus. Estevão é um pecador como nós, miserável. Tiago fala isso de Elias já no final, lembra? Irmãos, Elias era um homem pecador como nós, ele era um desgraçado como nós. É como diz o Atadeu, um comedor de feijão. Não é isso, Adão? É um pecador, comedor de feijão como nós, feijão com arroz, não tem diferença. Então, vamos olhar para Estevão. Está lá o cara sendo humilhado, está sendo apedrejado. Antes de morrer, ele vê os céus abertos, o que ele diz para Deus: Senhor, manda um fogo do céu, queima esses desgraçados que estão me humilhando. Ou ele olha e diz: Senhor, me dá a vitória contra esses filisteus, esses gadarenos. É isso? Não, ele olha para o Senhor com o céu aberto e diz: Pai, não lhes impute este pecado. Alguém que aceitou a humilhação para revelar quem na humilhação. Humilhem-se perante o Senhor. Quando eu me prostro diante de Deus na minha humilhação, só sobra Ele para ser visto. Enquanto eu quero ficar de pé na minha humilhação, eu estou ali para ser visto. Mas na minha humilhação, quando eu me prostro, só sobra Deus para ser enxergado. A humilhação não é apenas um caminho para Deus tratar do problema do meu coração. A humilhação é uma forma também de revelar Deus ao mundo através da nossa vida. Humilhem-se perante o Senhor. E olha que coisa bonita. E Ele os exaltará. Quem me levanta é Deus na minha humilhação. Agora entenda, isso exaltar não quer dizer que Ele vai te dar vitória nessa vida. Pense de novo no Estevão. O Senhor não o exaltou? O que foi a exaltação de Estevão? Estar com o Senhor. Exaltar não é, como diz aquela música dos Quintos dos Infernos que a igreja canta hoje, tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver agora você no palco. É desgraça de música, coisa infernal, inspirada diretamente do Quinto dos Infernos e ungida na boca da Damares.
Terrível aquilo. Não, a exaltação do Senhor é muito visível em Jesus. É muito visível em Estevão. É muito visível nos apóstolos. Como foi que Tiago morreu, irmãos? Como foi que Tiago morreu? Decapitado. Em momento algum você está vendo Tiago irado, mas instruindo a igreja a uma vida de humilhação, onde a maior glória nossa é ver Deus exaltado, onde a maior alegria nossa é ver Deus exaltado nas nossas provas. Mas se você não olha para Deus, você vai olhar para o mundo, e então você vai querer o mundo. E então ser exaltado para você é conquistar o mundo. E ser humilhado é uma vergonha, porque o mundo não aceita os fracassados. O mundo não aceita aqueles que falharam, caíram. Não, ele só quer os fortes, os imbatíveis, os ungidos. É isso que o mundo quer. Olhe para o mundo e tenha o mundo como referência, você vai ver como você se distancia de Deus. Agora, viva no mundo como quem vive para Deus, e você verá a presença de Deus santificando você nesse mundo. Deus resiste aos soberbos, Deus faz oposição aos arrogantes, como diz essa tradução, mas Deus dá graça aos humildes. E é interessante porque graça já significa o quê? Favor imerecido. Só pode receber favor imerecido quem é humilde. Quem é humilde? O que se destituiu de tudo de si mesmo. Enquanto eu não me destituir de tudo o que eu penso ser, eu não aprofundo a graça. A graça ela é apenas superficial na minha vida. Não é que ela não está presente, compreende? É verdade que na vida de alguns ela não está presente mesmo. Tem um monte de crente que não está presente mesmo. Como no desafio espiritual nós colocamos a necessidade de examinarmos a nossa salvação, e aí alguns irmãos entraram numa crise que vocês não têm ideia. Nós vamos ter que voltar a partir desse domingo a esse problema. Nós temos que examinar a nossa salvação. Então talvez não seja nada agradável os próximos 3 ou 4 domingos. Nós vamos ter que examinar. Você é salvo ou não é salvo? Mas se eu sou salvo, a graça ainda pode ser superficial. Ela está ali em mim, mas porque eu não estou crescendo em direção à humilhação, olha que contrassenso. Porque eu não estou crescendo na direção de não ser nada, é muito doido isso. Eu não aprofundo a graça. Porque enquanto eu achar que há algo em mim de bom, eu não aprofundo a graça. Porque a graça é um favor imerecido para humildes, não para arrogantes. Eu só consigo quebrar o mundanismo dentro de mim quando eu aceito isso daqui. Do contrário, o mundo é o meu troféu. O mundo é o meu prêmio. E tudo que o mundo disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque ele é o meu prêmio. É como aquela brincadeira na infância. Vocês farão tudo o que seu mestre mandar? Lembra dessa brincadeira? Depende de quem é o mestre. Na nossa inocência infantil, sim. Hoje não tem sim não. Depende de quem é o mestre. E eu espero que o único mestre que você reconheça seja as Escrituras. Nem eu que vos falo.
Eles não sabem as loucuras que o pecado pode produzir no meu coração. Não é porque você confia no meu pastorado ou na direção espiritual que eu lhe dou que tudo que eu lhe disser você tem que fazer. Nunca! Como diriam os franceses, jamais! Jamais! O único mestre para a nossa vida é a palavra que Deus revelou, porque nela está o mestre dos mestres, o Espírito Santo. A Ele ouvimos, a Ele obedecemos. A Ele sujeitamos, nos aproximamos, nos arrependemos e nos humilhamos. E então o mundo não é mais meu mestre. Não é o mundo mais que diz para mim o que é que eu devo querer. Não é o mundo mais que diz para mim o que é que me satisfará o coração. Não é o mundo que vai dizer para mim quais são minhas ambições. Não, agora é Deus. Deus falará, por meio de sua palavra, o que eu devo almejar. E Ele com certeza não dirá nada mais, nada além do que almejar Ele mesmo em todas as coisas. Que Deus nos ajude a entender isso, para que o mundo não seja o mestre do nosso coração. Para que o mundo não diga para nós o que temos que fazer. Mas como disse Jesus na oração sacerdotal, que nós sejamos santificados nesse mundo. Lembra da oração do Senhor? João 17. Pai, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo. Eu rogo para que o Senhor os santifique. Na verdade, tua palavra é verdade. Eu vivo no mundo para revelar ao mundo qual o lugar dele. Glória a Deus. Eu não vivo no mundo para que o mundo seja o mestre da minha conduta, nem dos meus sonhos e meus desejos. Que Deus nos ajude a entender isso. Nos dê a graça de vivermos livres desse mal. Versículos 11 a 12, Tiago começa a tratar então de um outro problema que nós podemos passar quando estamos atravessando momentos de dificuldade ou de tribulação. O problema do falar mal uns dos outros. E examinaremos isso então, a partir da próxima semana, esse novo tópico que Tiago vai tratar. Amém?